pessoal, tudo bem? Dentro das ações organizadas pelo Museu do Imigrante para o Dia Estadual do Patrimônio, nós vamos apresentar a plataforma digital do museu. A plataforma ela se chama Tainacan e o Tainacan então consiste numa ferramenta de código aberto que foi produzido pela parceria entre universidades públicas brasileiras e que permite aos museus e instituições de memória disponibilizarem seus acervos de forma online. No Museu do Imigrante, a implantação do Tainacan, que foi executada pelos técnicos municipais da Coordenadoria de Tecnologia e de Informação, cumpre uma das etapas presentes no nosso plano museológico no que diz respeito ao programa de acervos, onde a gente organiza uma série de ações então para a organização e disponibilização das informações dos diversos itens aqui da instituição. Além disso, no segundo semestre de 2019, a equipe do museu participou de uma formação sobre a ferramenta Tainacan na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o que nos possibilitou trabalhar agora com essa ferramenta. Então, pessoal, nós vamos continuar aqui o vídeo apresentando para vocês como funciona a busca dos acervos na plataforma online do museu, tá? Então, aqui vocês vão perceber, esse é o link para o Tainacan. Clicando no link, vocês vão ter acesso a essa primeira página da plataforma, tá? E ela é bem no formato blog, então ela é bem intuitiva e bem tranquila de pesquisar os acervos. Antes da gente entrar aqui em cada acervo, eu quero mostrar para vocês um mapa que nós colocamos aqui dentro da plataforma sobre as nossas coleções, tá? Então aqui, vocês podem clicar nesse primeiro ícone aqui onde diz início, e aqui então abrindo a página, abrindo o início aqui, vocês vão ter um mapa então dos nossos acervos e das nossas coleções, tá? Por que é importante mostrar para vocês isso? Justamente para vocês terem ideia do que procurar, né? Onde vocês podem procurar aquilo que vocês desejam pesquisar no acervo do museu, tá? Então, de modo bem geral, nós dividimos o nosso acervo em seis acervos, tá? 6 tipos de acervo, né? Então, o primeiro aqui é o acervo museológico. O segundo é o acervo arquivístico, o terceiro é o acervo bibliográfico, o quarto é o acervo imaterial, o quinto o acervo didático e 6 o acervo institucional. Dentro dos acervos, nós dividimos em coleções para cada acervo. São essas coleções que vocês vão ter acesso aqui no Tainacan, tá? Então, fazem parte do acervo museológico a coleção tridimensional, que diz respeito então à coleção de objetos do museu, a coleção de indumentária, que diz respeito ao acervo de roupas, né, da nossa instituição, a coleção arqueológica, que é o acervo arqueológico, a coleção discoteca, que é a coleção de discos do museu. No acervo arquivístico, nós temos a coleção documental, e aqui fazem parte os documentos transcritos ou datilografados ou manuscritos que a instituição possui, a coleção fotográfica, que tem diversas subcoleções aqui no museu, a coleção de hemeroteca, que diz respeito então aos jornais e revistas da instituição que estão no acervo, e a coleção de projetos arquitetônicos, que diz respeito então as plantas históricas do município, tá? Que estão aqui no acervo do Museu do Imigrante. No acervo bibliográfico, nós colocamos então uma única coleção, tá? Que é a biblioteca, onde nós temos a relação de acervos de livros, no caso, que ficam disponíveis para consulta então aqui no museu, tá? Nós vamos ter a lista desses livros disponíveis no Tainacan, mas os livros, enfim, eles vão poder ser consultados aqui no museu. O acervo imaterial, ele diz respeito, então, principalmente ao acervo de história oral, tá? Aqui do museu, tá? Então, com as pesquisas que a gente desenvolve, junto, então, com a primeira coleção, né? Que já recebe o nome da primeira coleção, do Café com Memória, e uma coleção específica de história oral, que diz respeito justamente a esse trabalho que diversas equipes do museu já fizeram e a gente vai continuar fazendo de busca então e de mapeamento dessa história oral da cidade, tá?
E o acervo didático, que diz respeito principalmente, então, ao acervo, a coleção, que recebe o nome aqui de pedagógico, tá? Com a coleção de materiais ligados à educação patrimonial do museu e que ficam disponíveis, tá? Para as escolas aqui da instituição, da região. E o acervo institucional, com a coleção institucional, porque a gente considera, então, também muito importante a história, a própria história do museu, né? Então, a gente nós criamos, então, um acervo né, institucional com a coleção de documentos históricos sobre a história, a própria história da nossa instituição, tá? Depois aqui no card, no próximo card aqui dessa página, nós colocamos as subcoleções também, tá? Mas isso é mais para quando vocês têm alguma busca muito específica. E por enquanto, nós ainda não organizamos totalmente o nosso acervo dentro dessas subcoleções, tá? Mas vocês podem ter acesso mais ou menos a um mapeamento do que vai ser essa organização do acervo no que diz respeito às subcoleções, tá? Então vamos agora entrar na parte de busca dos acervos. A gente vai mostrar para vocês então como é que se faz essa busca. Aqui então, no lado direito da tela, nós temos as barras de busca, tá? Com o nome dos acervos do museu e né, logo abaixo do nome de cada acervo, tem o link para as coleções, aquelas coleções que eu comentei que eu apresentei para vocês agora, tá? Então, assim, pessoal, o museu, ele tem em torno de 20 mil itens no seu acervo, tá? Nós não colocamos ainda todos esses acervos disponíveis. O que está acontecendo é uma alimentação gradual dessas informações, tá? Então, nós temos alguns documentos já inseridos. Então, quando vocês quiserem, eu gostaria de consultar se o Museu do Imigrante possui acervo de cartas da cidade, tá? Então, ele vai estar na coleção documental, tá? Então, é só clicar aqui onde diz coleção documental, aí então vai direcionar. Então, aqui vocês estão dentro já da coleção documental, onde vocês já vão ter acesso a alguns dos documentos que já foram inseridos. O que acontece, pessoal? Nós estamos alimentando essas coleções e muitas informações estão agora disponíveis somente com as informações básicas do documento, tá? Sem a imagem. Mas vocês podem sempre solicitar a imagem para o museu, caso vocês percebam algum documento que vocês precisam e que ainda não tem a imagem carregada, vocês podem entrar em contato que a gente já disponibiliza para vocês. O que acontece é que, como a gente está fazendo essa alimentação gradual, muitos documentos e assim outras coleções, tá? Muitas fotografias e muitos objetos tridimensionais ainda não possuem a imagem, mas isso está sendo organizado, tá? Então aqui nós colocamos alguns filtros de busca, então vocês podem sempre utilizar esses filtros aqui ao lado esquerdo então da tela para buscar informações do acervo, tá? Então vocês podem colocar por subcategoria, por época, por local, o código do documento, né? Pelo título ou uma descrição geral, tá? Mas, por exemplo, aqui, vamos colocar, então, uma época, 1970. Vamos ver se tem algum documento com essa data. Então, ele vai fazer a busca. Então, aqui a gente encontrou 2 documentos, tá? Instituição Brasileira de Reforma, é o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, é o título do documento. Então, vocês podem clicar nele, tá? E aqui vai ter a descrição do documento. Então, ele é uma subcategoria, né? É uma guia de recolhimento. E o que ele é, né? Uma folha datilografada que mede... aí aqui tem o tamanho da folha. E ela apresenta já os dados de conservação, o local e a descrição do que é esse item, tá? Vai ter disponível... Nós estamos colocando, então, como eu disse, a imagem, né? Nesse caso aqui, a gente ainda não tem a imagem. Mas a gente vai clicar num documento aqui que tem uma fotografia, que é pra gente já conseguir visualizar um documento que tenha uma imagem, tá? Vamos só vou apagar aqui a busca. Por exemplo, aqui nós temos
esse já na primeira página, né? Esse é um documento cujo título é Luiz Trúculo, escrivão do juiz distrital. Então, é um documento que atesta o falecimento de Antônio Esplendor, tá? Então, aqui vocês vão poder ter acesso ao documento. Vocês clicam na imagem e podem ter acesso ao documento e, inclusive, salvar esse documento no seu computador para poder dar um zoom melhor e poder ler a informação desse acervo, tá? Então, pessoal, voltando aqui para a interface do Tainacan, no início. Então, nós temos aqui as coleções e digamos que vocês queiram procurar uma fotografia do acervo do museu, tá? Então, é só clicar aqui na coleção fotográfica e da mesma forma que no acervo documental, aparece aqui no campo, no lado esquerdo, os ícones de busca, tá? Os filtros de busca. Então, digamos que vocês queiram procurar as imagens do fotógrafo aqui da cidade, né? O Pasquete. Então, vocês colocam o nome dele, ele vai se auto-preencher, né, também. E aí, então, o sistema mostra todas as imagens que tem carregada, né, no sistema sobre esse fotógrafo, né. Então, aqui a gente tem 2 páginas. E aí, então, eu quero essa imagem aqui, que é uma vista aérea da cidade. Então, vocês vão abrir a imagem. Vocês vão ter as informações aqui do acervo na ficha, né? A legibilidade, modo de aquisição, quem doou, o local, né? Que diz respeito à imagem. E aqui onde diz documento, vocês vão ter a imagem em tamanho com mais resolução, né? E vocês podem clicar nessa imagem e podem, inclusive, salvar ela no computador para poderem utilizar na sua pesquisa, né? E aqui a gente sempre lembra, né, quando vocês forem realizar buscas aqui no acervo do museu e conseguirem as imagens, é sempre importante, quando vocês forem utilizar elas, é obrigatório, né, que vocês coloquem a referência ao acervo do Museu do Imigrante, tá? Então, utilizando um acervo do museu, em algum trabalho, em alguma pesquisa, sempre colocar a referência relacionada ao acervo da instituição, tá? Então, pessoal, essa foi a apresentação da interface da nossa plataforma digital. Como eu falei no início, nós estamos alimentando ela de forma gradual, então aos poucos ela vai ter mais informações de outros acervos. E a gente reforça, então, né, quando vocês utilizarem algum desses acervos disponíveis online do museu, por favor, referenciem a instituição. E acompanhe o museu, então, nas nossas redes sociais, que aos poucos nós vamos informando vocês por lá sobre as atualizações do Tainacan e disponibilizando o link também da plataforma nas redes sociais do museu.